O Bolsonaro está com um grande pepino aí nas mãos. Ou ele interfere na economia e gera insatisfação de investidores, ou ele não interfere na Petrobras e gera insatisfação dos caminhoneiros. E aí, Bolsonaro, o que você vai fazer? Fala, galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da interferência ou não do Estado na economia e como que isso pode ajudar ou prejudicar a sociedade e também os investidores estrangeiros. Para quem não sabe, galera, ontem a Petrobras ela teve assim, um prejuízo recorde nos últimos tempos, a bolsa caiu mais de 8 pontos. E por que isso? Porque o preço do diesel, da gasolina, né, em geral, ia aumentar cerca de 4%, e aí o Bolsonaro, prevendo uma insatisfação dos caminhoneiros, porque, galera, convenhamos, o combustível é extremamente caro aqui no Brasil, e isso faz com que o caminhoneiro, ele arque com um custo muito grande, então por uma possível insatisfação dos caminhoneiros, podia reacender uma greve, o governo Bolsonaro foi lá e vetou esse aumento, falou assim, não vai aumentar, e pronto. A grande questão é, será que é simples assim? O governo ele vai lá na canetada, altera alguma coisa? Galera, com certeza não é. Talvez um dos grandes prejuízos, uma das grandes coisas, né, um dos grandes problemas que gerou a crise tão grande que a Petrobras teve nos últimos anos foi justamente essas políticas econômicas que o governo Dilma fazia. A Dilma, ela ia lá e falava assim, Petrobras, você não pode aumentar o preço do combustível. Petrobras, você tem que vender, enfim, os combustíveis a determinado preço, vamos congelar o aumento do preço. E isso faz, esse tipo de ingerência, esse tipo de participação do Estado em algumas empresas, faz com que os investidores eles percam cada vez mais o interesse em colocar dinheiro na Petrobras. Convenhamos, galera, o preço dos combustíveis é sim alto, mas a solução não está, com certeza nenhuma, não está em o governo ficar na base da canetada interferindo numa empresa como a Petrobras. Os investidores já têm um baita receio em investir na estatal, na Petrobras, pelos escândalos de corrupção e tal. Se o governo ficar interferindo ainda mais, os investidores vão ficar ainda mais receosos. Só que também o Bolsonaro sabe que se ele continuar aumentando o preço dos combustíveis dessa maneira, isso vai fazer com que os caminhoneiros, isso já está circulando por aí, possam se mobilizar para novamente fazer uma greve que ano passado impactou demais a economia brasileira, socialmente. Vocês se lembram, não tinham combustíveis nos postos, tudo ficou muito mais caro porque nada era transportado. O Brasil é um país que depende muito de rodovias ainda. Então o Bolsonaro está com um baita problema nas mãos. Sabe qual que é a grande solução? Abertura de mercado. Sabe por que o preço do diesel é tão caro assim? Porque não tem concorrência, galera. Porque os impostos no Brasil eles são muito grandes. Se a gente fizesse uma abertura de mercados e houvessem mais empresas que distribuíssem petróleo, que fizessem o refino do petróleo, que explorassem petróleo, naturalmente as empresas elas precisariam oferecer o melhor serviço a um custo mais baixo. Mas no Brasil não. A gente tem um baita protecionismo em cima da questão dos combustíveis fósseis e isso faz com pouca concorrência e com uma carga tributária altíssima, a gente acaba colocando um preço muito alto também para os caminhoneiros, para a questão dos combustíveis. Então a grande solução está na abertura de mercado. A grande questão é, o Bolsonaro, ele se vendeu como um cara que seria liberal, teoricamente, né? Na verdade, o Bolsonaro, em toda a sua vida política, ele nunca foi liberal. Ele sempre foi extremamente estatizante, ele sempre quis uma alta interferência do Estado na economia. Mas a sua proposta de governo e o Paulo Guedes, com toda certeza, são liberais. A medida que ele tomou na sexta-feira foi extremamente errada. Toda vez que o governo ele altera um preço, determinada medida assim, na canetada, isso nunca funciona. Vamos pensar o que pode acontecer? Se as empresas, se a Petrobras não vai poder aumentar o preço na venda, isso quer dizer que ela vai ter menos lucro. Ela tendo menos lucro, isso vai fazer com que ela seja obrigada a demitir alguns funcionários para conseguir maximizar o seu lucro. E aí ela demitindo o funcionário vai gerar menos consumo. Gerando menos consumo, vai fazer com que menos pessoas comprem e isso vai, digamos assim, pressionando o mercado consumidor brasileiro. Isso vai prejudicar a imagem do Brasil, isso vai fazer com que o nosso mercado seja prejudicado. Ou seja, o Estado ele tem que agir, galera, somente em questões assim, essenciais, digamos. O Estado ele tem que agir, por exemplo, na questão da educação, na questão da segurança, na questão da justiça e com programas sociais, tentando reduzir a desigualdade social. Agora, quando o Estado ele faz um protecionismo muito grande nas empresas, faz um protecionismo muito grande na economia e fica interferindo nessas empresas estatais, isso só prejudica o mercado consumidor. Pode ter um efeito benéfico a curto prazo, realmente não vai ter, por exemplo, greve dos caminhoneiros, porque os caminhoneiros estão se sentindo mais felizes porque ela aumentou o preço do diesel. Mas a que custo? Será que realmente é plausível economicamente não ter esse aumento de custos?
Será que não seria mais fácil a gente cortar os impostos, por exemplo? Mas cortar os impostos assim de uma hora para outra pode ser muito irresponsável para um país que está em período de ajuste fiscal. Ou seja, o Bolsonaro, que ontem mesmo declarou, porque ele fez essa medida, né, alterou na base da canetada e falou assim, gente, eu avisei que eu não entendia nada de economia. Claro, né? Imagina um investidor estrangeiro vendo uma declaração do Bolsonaro falando, olha, eu não entendo nada de economia. O cara vai se sentir super seguro em investir no Brasil, que tem um presidente que diz declaradamente que não entende nada de economia. Perfeito, né? Mas enfim, ele vai ter que ter muita ajuda assim, dos seus agentes econômicos para conseguir fazer essa equação de como ajustar fiscalmente o nosso país. Ou seja, fazer o Brasil ficar com as contas mais equilibradas, gastar menos, mas ao mesmo tempo tentar incentivar o consumo a partir da arrecadação de impostos. E claro, não é na base da canetada, é na base da abertura de concorrência, é na base de trazer empresas estrangeiras para investirem no Brasil. Essa é a grande solução, galera, com toda certeza. Beleza? Mas Dica nenhuma, aliás um presságio aí, né? Bem possivelmente a questão dos caminhoneiros vai voltar à tona num futuro próximo. Por quê? Porque o preço do diesel está aumentando muito, as empresas não conseguiram colocar em prática a tabela do frete mínimo que foi previsto na greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros já estão se mobilizando para possivelmente fazer uma nova greve. E enquanto não abrir a economia brasileira, enquanto não tiver concorrência na produção, no refino, na extração de petróleo, naturalmente o preço ele vai acabar sendo alto. Infelizmente isso que acontece quando há um protecionismo muito grande. Beleza? Ok? Galera, se vocês curtiram, por favor, deixe seu like, isso ajuda bastante o vídeo ganhar relevância, né? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha e dá o like aí no vídeo, por favor. É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até mais.